graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus, e o estudo de hoje tem como título Um Grande Poder Perseguidor. É um estudo composto de 10 perguntas e respostas, com algumas notas explicativas, nas quais estaremos tratando deste tema de tão grande importância. Vamos ver, vamos descobrir durante esse estudo que grande poder perseguidor é esse, que existe há muitos anos, que vem perseguindo o povo de Deus ao longo da história. Antes de iniciarmos, então, eu convido a você que se coloque de joelhos, juntamente comigo, para elevarmos a Deus uma prece. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, Criador do Universo, louvado e engrandecido seja o teu santo e eterno nome e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a tua palavra com os nossos telespectadores e suplicamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um deles, para que possamos compreender, Senhor, o tema que será tratado aqui nesta hora. Esteja conosco, nos conceda o dom do teu divino Espírito, para compreendermos a tua palavra, em nome e por amor do seu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Então, como você viu aí, o tema que vamos estudar é esse. Um grande poder perseguidor, a besta de 10 chifres, de Apocalipse 13. É o tema de número 63 da nossa série de estudos bíblicos, baseadas no livro Estudos Bíblicos da CPB, edição de 1955. E a primeira pergunta desse nosso estudo é essa que você vê aí. Qual é o primeiro símbolo de Apocalipse 13? Vamos ver então o que diz Apocalipse 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Que besta que seria essa que surge do mar? Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver aí nessa nota que segue nosso estudo. Conforme já foi aprendido no estudo do livro de Daniel, uma besta em profecia representa algum grande poder ou reino terreno. Uma cabeça, um poder governante. Chifres, um número de reinos. Cabeças ou chifres coroados, poder político. Águas, povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. As bestas a que se referem Daniel e São João são impérios. A besta de 10 chifres é o poder romano. A cabeça é o poder governante do corpo. As cabeças desta besta representam governos sucessivos. O romanismo e a reforma, em inglês, por H. Creighton, páginas 144 e 145. Então nós vemos aí que esta besta de 7 cabeças e 10 chifres é o poder romano. Mas vamos entender um pouco melhor a respeito desta profecia e deste símbolo dessa besta. Pergunta 2. Como é essa besta mais amplamente descrita? Vejamos o que o texto continua dizendo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Apocalipse 12, Apocalipse 13, versículo 2, primeira parte. Então nós vemos aí um conjunto de características muito importantes dessa besta de outros animais. O que significa isso? Vamos ver nessa nota aí que segue nosso estudo. Esses são os característicos dos 3 primeiros símbolos de Daniel 7. O leão, o urso e o leopardo representam aí os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, e sugerem representar essa besta o reino simbolizado pelo 4º animal de Daniel, ou Roma, ou a ele pertencer. Ambos têm 10 chifres, semelhante ao dragão, de Apocalipse 12. Tem também 7 cabeças, mas como o dragão simbolizava Roma em sua inteireza, particularmente na sua fase pagã,
Esta, como ponta pequena, surgindo das 10 pontas do quarto animal de Daniel 7, representa Roma em sua forma última, ou papal. Tanto ela como a ponta pequena tem uma boca que fala grandes coisas. Ambas fazem guerra aos santos. Ambas continuam pelo mesmo espaço de tempo. Dando um amplo significado ao símbolo, a Bíblia Católica ou de Dewey, numa nota sobre Apocalipse 13:1, explica da seguinte maneira as 7 cabeças da besta. As 7 cabeças são 7 reis, isto é, 7 reinos ou impérios principais que exerceram ou exercerão poder tirânico sobre o povo de Deus. Destes 5 já eram caídos, ou seja, as monarquias egípcia, assíria, caldaica, persa e grega. Um existia, isto é, o Império Romano, e o 7º e maior deveria surgir, isto é, o grande anticristo e seu império. Que a 7ª ponta representa o anticristo, poucos duvidarão. Então nós vemos aí uma explicação, uma interpretação para essas 7 cabeças e 10 chifres, sendo 7 outros impérios, 5 que haviam passado, um que existia e o outro ainda que viria. No tempo de João não existia, mas que ainda viria, que era o poder papal. Vamos para a pergunta de número 3, de nosso estudo de número 63. Ela diz assim: que deu o dragão a esta besta? Vamos então ver o que o dragão, Satanás, deu a essa besta, ou seja, ao poder romano. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, verso 2, última parte. Então nós vemos aí que o dragão, Satanás, ele deu o seu poder. O poder do próprio Satanás foi entregue ao poder romano para fazer coisas terríveis, coisas espantosas, coisas realmente malignas, satânicas, foram efetuadas sob o poder romano, tanto em sua fase pagã como em sua fase papal. Vamos ver um pouco mais a respeito dessas realizações, deste poder, aí nessa nota que diz assim: é fato histórico inconteste que os últimos imperadores romanos, a partir de Constantino, a religião do governo romano mudou de pagã para papal, que quando Constantino removeu a sede de seu império de Roma para Constantinopla, em 330 Anno Domini, a cidade de Roma foi cedida ao bispo de Roma, que, de Constantino e seguintes imperadores, recebeu ricos presentes e grande autoridade, que após a queda de Roma, em 476 Anno Domini, o bispo de Roma se tornou o poder governante na Roma ocidental, e por decreto de Justiniano, de 15 de março de 533, foi declarado cabeça de todas as santas igrejas. E numa carta do mesmo ano foi chamado corretor dos hereges. Assim, Roma pagã tornou-se Roma papal. A sede de Roma pagã tornou-se sede de Roma papal. Uniram-se igreja e Estado. E o poder perseguidor do dragão foi conferido ao professo-chefe da Igreja de Cristo, ou Roma papal. Como disse o Dr. H. Grayton Guinness no seu livro O Romanismo e a Reforma, em inglês, na página 152, o poder dos Césares ressurgiu no domínio universal dos papas. Então nós vemos aí, meus amados, que realmente o poder do dragão, o poder de Satanás, ele foi entregue nas mãos do papado, e ele perseguiu e oprimiu e matou e dizimou dezenas de milhares de vítimas que não se submetiam aos seus dogmas. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 4. Como são descritos o caráter, obra, período de supremacia e grande poder da besta? Vamos ver como essas coisas são descritas na palavra de Deus. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Apocalipse 13, 5 a 7. Então nós vemos aí que realmente este poder foi um poder que recebeu específicas
observações a respeito dele na profecia. Nós vamos ver o que elas representam agora através dessa nota aí. Todas essas especificações são satisfeitas plena e exatamente pelo papado e identificam a besta aqui descrita como encarnando o mesmo poder representado pela fase da ponta pequena do quarto animal de Daniel 7 e a ponta pequena de Daniel 8, em suas feições principais e essenciais e em sua obra. Ver Daniel 7, 25, 8, 11, 12, 24 e 25. E os estudos dos temas 54, Reino e Obra do Anticristo, e 55, o Substituto de Cristo. Para a explicação do tempo do período mencionado, conferir esses estudos. O estudo 54 e o 55. Que é aquele período de 42 meses, que é o mesmo período de 1260 dias, cada dia em profecia representando um ano, representando assim o tempo então de perseguição papal, que foi de 538, ano Domini, quando o imperador Justiniano então entregou todo o poderio ao bispo de Roma, até o ano de 1798, quando o papado então recebe, é infligida a ele uma ferida mortal pelo imperador francês, Napoleão Bonaparte, na pessoa de seu general Berthier, que então aprisionou o Papa e tirou dele todos os poderes, dando então aí exatamente o cumprimento profético de 1260 anos de supremacia e perseguição e opressão papal. Vamos para a pergunta 5 agora, para entendermos um pouco melhor sobre este grande poder perseguidor. Que deveria ser infligido a uma das cabeças da besta, é o que veremos aqui agora. E veio uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, versículo 3. Essa ferida foi infligida à cabeça papal quando a França, em 1798, entrou em Roma e levou o prisioneiro Papa, parecendo por algum tempo haver sido abolido o papado. Mas em 1800 outro Papa foi posto no trono papal e a ferida mortal começou a ser curada. O domínio temporal foi tirado ao papado em 1870, mas seu poder e influência entre as nações vem aumentando desde então. Naquele ano, diz o Sr. Guinness, em sua obra O Romanismo e a Reforma, à página 156, o papado assumiu a maior exaltação a que poderia aspirar, a da infalibilidade. O papado chegara a tal posição de influência sobre as nações que, justamente antes de sua completa subversão e destruição, dirá: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Apocalipse 18, verso 7, vê Isaías 47, 7 a 15 e Apocalipse 17, versículo 18. Então nós vemos aí a confirmação do que eu havia acabado de dizer, sobre a supremacia papal durante esse longo período profético. Por isso que ele é denominado como um grande poder perseguidor, porque ele infligiu essa perseguição, essa opressão durante 1260 anos, onde a verdadeira igreja de Deus teve que estar escondida no deserto, ou seja, nas montanhas, nas cavernas, nos lugares mais solitários e ermos da terra, para assim então sobreviver aos ataques deste grande poder perseguidor, o papado, que havia recebido então o seu poder, a sua autoridade do dragão de Satanás. Vamos para a pergunta 6 de nosso estudo. O que se diz do cativeiro e queda do papado? Vamos ver a resposta a essa pergunta. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, 10. Ver Salmo 18, 25 e 26, 109, verso 17, Jeremias 50, verso 29 e Apocalipse 16, 4 a 6. Então nós vemos aí que assim como o papado ele perseguiu, ele levou em cativeiro, ele matou a espada, foi necessário que o mesmo acontecesse com ele. A profecia então aponta aí a retribuição que esse poder receberia pelas suas presunções, pela sua opressão infligidas ao povo de Deus. Pergunta 7.
Que perguntas feitas por seus adoradores indicam a supremacia que esse poder alcançaria? Então vamos ver o que aconteceria após essa ferida de morte. O que indica que esse poder realmente reassumiria a sua supremacia mundial. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, verso 4. Então, nós vemos aí que essa ferida ela realmente foi curada, e a terra se maravilhou diante da besta e disse: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Nós vemos aí então a forma com que ele adquiriu novamente supremacia e prestígio mundiais. Pergunta 8. Que extensão alcançará a adoração desse poder? Vamos ver então que extensão ele vai alcançar. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Então, o mundo inteiro adorará este poder. Todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, os ímpios, poucos justos não farão isso, mas o resto do mundo todo prestará a este poder a sua adoração. Né? Vamos para a penúltima pergunta em nosso estudo, a pergunta 9. Qual, disse São João, seria o fim dessa besta? Vamos ver então a resposta a essa pergunta, que diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, verso 20. Nós vemos aí o fim desses poderes, né? Eles serão presos e finalmente lançados no lago de fogo e enxofre. E a última pergunta deste estudo, de número 63, a pergunta 10, em que idêntica linguagem é a sorte do quarto animal descrita no capítulo 7 de Daniel? Vamos ver que idêntica linguagem é usada lá no livro de Daniel. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Daniel 7, verso 11. Então, nós vemos aí que o fim ele é igualmente descrito tanto em Apocalipse como em Daniel. O fim desse poder. O poder papal, que queimou muitas pessoas no fogo, nas grandes inquisições, onde se amarravam aí aqueles que eles taxavam de hereges, né? Amarravam eles em toras, em estacas, ali, né? Que ficavam em pé, amarravam eles ali, colocavam bastante lenha em volta deles, e vinha com fogo, acendia o fogo, e essas pessoas morriam queimadas. Muitos deles morriam até cantando, como que parecendo que as chamas não estavam infligindo neles nenhum sofrimento, pelo contrário, eles estavam felizes por poder morrer por Cristo. E essa mesma brutalidade que eles infligiram, maior ainda, eles vão sofrer no juízo final, no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e para aqueles ímpios que não quiseram abandonar o pecado, que vão perecer aí junto com o pecado de Satanás e os seus anjos. Este estudo não é um estudo feito para denegrir a imagem de você que é católico, que talvez porventura esteja assistindo este vídeo, ou para, de certa forma, condenar ninguém. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é apresentar a profecia e chamar aqueles que estão seguindo este poder para que se voltem para o Deus verdadeiro. Abandonem os enganos e as mentiras que foram apresentadas a vocês e aceitem a verdade como ela é em Cristo Jesus, para não serem assim tão destruídos juntamente com o diabo e seus anjos e com esse grande poder perseguidor. Continue acompanhando os nossos estudos para descobrir outras importantes verdades da Palavra de Deus. Se você já assistiu os outros, ótimo, mas se você não assistiu, assista aos outros estudos também que já apresentamos.
e se junte a nós na proclamação do Evangelho Eterno e dessa importante mensagem das Sagradas Escrituras. Que Deus os abençoe, muito obrigado pela companhia, por estar conosco, compartilhe este vídeo e chame outras pessoas para assistir junto com você, e que Deus nos abençoe a todos nós, e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!